Hoje, lá no céu, um perfeito sacerdote que nos defende perante o Pai, em um templo feito por suas mãos, por trás do véu, no lugar santíssimo, Ele está intercedendo, investigando, purificando os salvos por quem sangue deu. Limpou meu coração, o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário, purificando está o templo celestial e teu coração, limpando todo o mal e se prepara pro seu retorno em busca dos que redimir. Limpou meu coração, o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário. Há um Deus de amor lá no santo dos santos, no santo dos santos, Jesus purificando está o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário, lá no santuário, lá no santuário. Bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa reunião diária mais uma vez para a honra e glória do Senhor. Eu já agradeço a todos pela presença. Bom dia, irmão Roberto. Bom dia, pessoal. Preparado para mais uma Preparado. jornada? É Vamos isso ver. aí.
Então vamos iniciar, né? Sim. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Ore. Amado Deus, Senhor dos altos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a tua honra e para a tua glória, porque te amamos, Senhor, porque queremos te conhecer e queremos te servir em espírito e em verdade, Pai. Mas somente por nós somos bons. Não temos nada, Senhor. Absolutamente nada. Apenas um coração disposto, Senhor, a aprender mais sobre Ti. Disposto, Senhor, a te servir. Disposto, Senhor, a caminhar contigo. E é isso que essa jornada durante este mês, Senhor, tem nos ensinado, tem nos reforçado, Pai, que é necessário caminharmos contigo constantemente, porque assim o Senhor nos mostrou no caminho do santuário, Pai. Por favor, Senhor, que não nos percamos, que não paremos na porta, que não paremos também no santo, Pai, porque queremos adentrar o Santíssimo na Tua suprema presença, Pai. Mas para isso precisamos, Senhor, estudar, precisamos estarmos preparados, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor nos quer dar é muito grande, Pai. É muito grande e nós precisamos estar preparados para receber. Portanto, lança Teu Santo Espírito, porque só assim nós conseguiremos. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nós. Derrama Teu Santo Espírito no nosso mensageiro Roberto, Pai, para que tudo que provenha dele não seja palavras de homens, mas provenha dos altos céus, diretamente do Teu trono, Pai. E em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, que eu te agradeço e te rogo pelo poder do Espírito Santo. Amém. Querido e amado Deus, gostaria também de te agradecer, Pai, pela boa noite de sono que tivemos, também por esse dia e pela vida, que é um dom maravilhoso que o Senhor nos proporciona todos os dias. Querido Deus, que nós possamos fazer bom uso desse dom, ajudar essas pessoas que estão por aí perdidas, sem um rumo, que nós, como mensageiros do Evangelho, possamos chegar a essas pessoas para mostrar Jesus para cada uma delas. Perdoa nossos pecados, Pai, nos purifique, Pai, segundo a Tua vontade. Envie Seu Santo Espírito sobre a minha boca e também sobre os ouvidos dos meus irmãos, para que possamos aprender, praticar e elevar a Tua mensagem às outras pessoas, pois o estudo de hoje será um estudo bíblico, que nós necessitamos para os últimos dias. Nos purifique, nos santifique, nos mantenha limpos e puros. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Obrigado, Leandro. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje o tema é muito legal. Foi um dos temas assim que eu fiquei chocado em ver. E quando nós finalizarmos essa primeira parte, porque esse tema eu costumo passar nas igrejas no sábado à tarde, em cerca de 1h30, tá? Mas eu vou dividir em 40 minutos para hoje, 40 para amanhã, para que a gente possa considerar, pois o tema é muito pertinente e importante, tá? Ele é um estudo bíblico e nós vamos usar muito a palavra de Deus, tá? Então vai ter muitos textos bíblicos aqui na tela, então se preparem as suas canetas para vocês anotarem todos, tá?
vai seguir uma lógica, como eu digo para vocês, eu gosto de lógica, eu gosto que nós trabalhemos com isso, até porque a palavra de Deus é isso, e quando ela sai da lógica é porque é milagre, tá? É, eu costumo dar estudos bíblicos para as pessoas aqui, e nós vamos fazer a série Conflito, e isso me ajudou muito, tá? Porque com a série Conflito temos muito mais material na nossa mente. O que que isso quer dizer, Roberto? Por exemplo, um texto da Bíblia, por exemplo, Gênesis 1, no Espírito de Profecia, isso está mais detalhado, tá? Porque o Espírito de Profecia da Ellen White, ele detalha muitas coisas na Bíblia, porque imagine se tivesse a Bíblia do jeito que ela é, muitas pessoas não dão muita importância, quase que não conseguem ler. Imagine se colocasse 50 livros na Bíblia, aí que ninguém lia de jeito nenhum. Então, esse detalhamento que nós temos, graças ao dom da Ellen White que Deus deu, nos ajuda a darmos estudo bíblico. Então, eu costumo começar a dar o estudo bíblico e no meio das perguntas, eu costumo contar o que está na série Conflito. E como é tão lógico, até hoje eu nunca recebi um porquê, da onde você tirou isso, nada. Por quê? Tá ali. Você vai de uma pergunta, você pergunta para a pessoa, enquanto ela abre a Bíblia, você já vai preparando a pessoa para o que ela vai encontrar lá. Como você tem um portfólio ainda maior, porque você estudou o livro, tá, e lá abrange mais, você já consegue ir detalhando para a pessoa. E é basicamente o que nós vamos fazer aqui hoje. Então, nós vamos ter vários textos bíblicos. Eu vou intercalar várias coisas que estão em livros, seja na série Conflito, seja na História da Redenção, e também o livro mais importante aqui desse primeiro dia, que é o livro Verdade sobre os Anjos, tá? Então, os 5 primeiros capítulos eu vou resumir ele aqui rapidamente enquanto nós estamos lendo, porque eu vou intercalar nos textos o que Deus passou a Ellen White em Verdade sobre os Anjos, ok? Vamos lá para vocês entenderem sobre isso. Vai aparecer na tela o ecrã. Muito importante, Gálatas 2:20, é o propósito dos nossos 23 dias aqui, é que o nosso eu morra e que Cristo viva em mim, para que nós não vivemos mais na carne, mas sim pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por cada um de nós. Vamos lá, oremos para que a minha voz aguente. Vamos. Eu vou dar 3 textos aqui da irmã White, que é muito importante no Eventos Finais, para que vocês possam entender a importância desse tema, tá? Muito em breve, faremos algo que aconteceu lá na chuva temporã. Esqueceu de um P ali, mas isso é a chuva temporã. Sob a influência do Espírito, palavras de penitência e confissão misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. Milhares se converteram num dia. Um dia, milhares se converteram. Isso é um AM. Quando é AM, é passado. Mas sabiam que o Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e sabedoria. Milhares se converterão futuro pela influência do seu testemunho. O que isso quer dizer? Nem vamos falar, só de nós andarmos, vamos testemunhar as pessoas. Esse é o objetivo de Jesus para nós, que nós possamos ser influências, mesmo sem falar. E o ponto-chave de hoje, milhares se converterão à verdade num dia, os quais na hora undécima verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. E eu pergunto para vocês, aos que serão convertidos, que mensagem precisamos passar a essas pessoas?
Vocês acham que vão dar tempo de nós darmos 28 estudos para as pessoas no fim do tempo? Lembrando que esses 28 estudos é leite, leitinho, nem é alimento sólido, ok? Isso é um início de uma caminhada para uma pessoa. E aí eu comecei a raciocinar. E comecei a ver que, para esses últimos dias, para essas pessoas, nós vamos ter que falar sobre mensagens angélicas. Nós vamos ter que falar sobre julgamento, adoração, salvação, acontecimentos dos últimos dias. Vamos ter que falar sobre o sábado. O sábado é importante. A queda de Lúcifer. Por que a queda de Lúcifer é importante? Porque entender o mal é importante. Porque senão o pessoal vai ficar achando que Deus faz o mal. Nós precisamos entender de onde apareceu isso. É muito importante também entendermos de onde viemos para que nós saibamos para onde vamos. E aí entra 490 anos, 1260 anos e 2.300 tardes e manhãs. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre santuário para essas pessoas. Olha o tanto de coisa que vamos falar nesses dias. Ou seja, tudo isso nós veríamos se fosse um dia em 1h30. Nós falaremos sobre todos esses temas em 1h20, tá? Hoje nós vamos fazer a primeira parte em 40 minutos e amanhã 40 minutos também, tá bem? Então eu conto com vocês aí para que nós possamos armazenar essas coisas no nosso cérebro. Um outro ponto. O título de hoje é o resumo do último filme da Terra, ou seja, o esboço do último filme da Terra. Por que desse título? Irmãos, nós perdemos muito tempo com coisas de filmes, séries, novelas e etc. É algo que nós, seres humanos, quando a colocamos na televisão, vai horas ali. Graças ao bom Deus eu tenho uma TV, mas eu não tenho nada de canal. Eu só uso para passar do YouTube para lá, porque às vezes eu quero fazer o culto e etc. Mas eu não tenho televisão. E tem uma coisa que é até cientificamente comprovada, de que nosso cérebro armazena entre 18% e 23% de leitura e quase o triplo quando é uma imagem. Por isso que não nos é aconselhado nós irmos em cinemas, tá? Porque lá são 24 imagens por segundo e o seu cérebro capta todas. Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas vias da alma, tá? Só que nós vamos ver hoje um filme. Só que esse filme não é mentira. Esse filme não é ficção. Esse filme aconteceu, acontece e vai acontecer. É isso que nós vamos ver hoje. E por isso que eu coloquei o esboço do último filme da Terra. Vocês vão perceber todos os detalhes aqui agora. E é muito importante vamos mostrar algumas imagens na tela. E a ideia é que vocês captem essa imagem e ouvindo o que eu vou falar, vocês consigam memorizar essa imagem na cabeça. Quando vocês virem uma imagem parecida, já vai lembrar do que o Roberto falou. Inclusive, a Shekinah Artesanatos tem uns cards que nós fizemos no início, o Jabes agora já melhorou. Nós já temos Gênesis, Êxodo e a Bíblia toda. O que acontece nesses cards? Tem uma imagem e um número. Capítulo 10 de Gênesis. Aí você vai ver uma imagem de Noé com uma calça jeans. Calça jeans vem por genealogia, tá? Então era a genealogia de Noé. E aí capítulo 9, vai ter um arco-íris. Aí você vai ver a imagem e vai falar, olha, capítulo 9 fala sobre a aliança de Deus com o homem, o arco-íris. E ele conseguiu fazer isso e eu mesmo já memorizei quase que todo o Gênesis, ainda estou esperando ele me mandar o Êxodo para memorizar também, mas o ponto é, pela imagem você vai saber do que o capítulo fala, da parte principal do capítulo. Por exemplo, capítulo 34 de Gênesis é uma moça com a mão na boca.
E aí você vai ver que é quando Diná foi violada. Então, a imagem é muito interessante. E é por isso que o inimigo usa tanto ela em nossas vidas. Vamos usar hoje para algo bom, tá bom? Vamos lá para o que importa, então. Algo muito importante. Nós vamos fazer um mix com a Bíblia. E nós vamos iniciar onde tudo começou. Que foi com esse camarada aí, Lúcifer. Tá bem? Vamos iniciar com Lúcifer. Lúcifer, irmão. Até Lúcifer aparecer, o céu era algo harmônico e com ordem. Era tudo perfeito. Nada de problema, maravilhoso. E Lúcifer aparece. E aí acontece algo interessante. Lá em Ezequiel 28, 14 e 15. Ezequiel 28, 14 e 15. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui nós precisamos ver algumas informações importantes. Primeiro ponto. Lúcifer, aqui no início, está dizendo que ele era um querubim da guarda ungido. Nós vamos precisar entender o que é isso. Tá bom? Infelizmente, eu não peguei uma coisa que era muito bom para você, mas eu vou mostrar aqui na tela. E para entender isso, nós precisamos voltar ao nosso santuário. O santuário que Deus deixou aqui na terra. Vamos lá dar uma olhada lá? Hebreus 8:5 diz que o santuário na terra é uma cópia de um santuário celestial, certo? Vê, faça todas as coisas de acordo com o modelo que te mostrei no monte. Ou seja, vocês sabiam que tem querubim da guarda no santuário terrestre? E agora nós vamos identificar quem é Lúcifer, porque nós temos uma cópia do céu. E isso está em Êxodo 25, 17, 18 e 20. Êxodo 25, 17, 18 e nós vamos ver o 20. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos, farás nas 2 extremidades do propiciatório. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma de frente à outra, as faces dos querubins, estarão voltadas para o propiciatório. Aqui está dizendo cobrindo com as suas asas. Vamos entender isso mais a fundo. Vocês estão vendo a Arca da Aliança, tá? A Arca da Aliança, como nós vimos, é o escabelo dos pés de Deus. É onde Deus apoia os seus pés, a tábua da lei estava aí. Quando diz, irmãos, que Lúcifer era um querubim da guarda ungido, ok? Quem é querubim da guarda, guarda algo. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Lúcifer era um dos querubins da Arca da Aliança. Tá bem? Isso tudo que eu estou falando para vocês é os 5 capítulos iniciais de Verdade sobre os Anjos. Tá bom? A origem do mal. Só um minutinho. Então, ó, verdade sobre os anjos, tá? Então, Lúcifer era um desses querubins. O outro, pasmem no que eu vou dizer aqui. Pasmem. E aí entra no que o Márcio perguntou esses dias. Que anjo do Senhor no Velho Testamento é referência a Jesus. E é. Porque Jesus era o outro anjo. Ok? Agora, Roberto, que absurdo. Você está falando que Jesus era anjo? Jesus é Deus. Tá? Mas ele se fez anjo. Ok? Assim como ele se fez homem. Então, Jesus é anjo. Jesus é
Deus, Jesus é homem, ok? E isso está lá no nosso querido Verdade sobre os Anjos, tá bem? História da Redenção também mostra que tem uma similaridade com a posição de Jesus e de Lúcifer no céu. Tanto que na História da Redenção, se eu não me engano, no capítulo 18, diz que Lúcifer queria ser comunicado como seria feito a humanidade. Tá? Por quê? Se Jesus está indo, por que eu não, se nós somos do mesmo cargo? Compreenderam? Então, o que acontece em verdade sobre os anjos que eu vou explicar aqui para vocês? Estava tudo tranquilo, Jesus e Lúcifer fazendo o seu papel de guardadores da lei, tá? E aí aconteceu o processo, porque os anjos não sabiam que Jesus era Deus. Aí Deus, audivelmente, no seu trono, fala a todo mundo. Jesus, no caso, Miguel, tá? É Deus. Estou falando nos termos aqui de Jesus, porque a pessoa é a mesma, ok? Independente, mas ali no caso, obviamente, Jesus é no Novo Testamento. Também conversei sobre isso com o Paulo ontem. Jesus é no Novo Testamento, tá bem? Até o Novo Testamento não era o nome de Jesus. Inclusive, o nome de Jesus nem sabemos de fato o ponto aqui, exatamente. Nós temos o que a revelação nos deu, mas o nome de Jesus eu acredito que seja um nome diferente de tudo, tá bem? Mas vamos ao ponto aqui. Até porque Jesus vai colocar o nome dele em nós, lá no Apocalipse. Não saberemos qual o nome não está nos revelado isso. O ponto é que Jesus, então, está ali, e aí é dito a todo mundo que Jesus é Deus. Todo mundo se curva, só que Lúcifer se curva contrariado, tá? Opa, tem alguma coisa errada aí. Ele é igual eu, e agora ele é Deus, e eu não, e aí Lúcifer ficou contrariado. Daí se iniciou-se o processo da queda de Lúcifer. Daí veio o pecado de Lúcifer, porque ele desejou, ele cobiçou, ele mentiu, ele detonou com a lei. Ele quebrou os mandamentos de uma série de mandamentos diretos, ok? E Lúcifer fazendo com a quebra da lei, uma lei que ele deveria guardar, ele quebra a lei, e pecado é o quê? Pecado é a transgressão da lei. E aí, voltando em Ezequiel 28:15, diz aí que perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou o quê? Iniquidade. Iniquidade é o quê? Eu tenho duas explicações aqui para vocês. Primeira coisa, por que Lúcifer era perfeito? Lúcifer era perfeito porque guardava a lei. Tá aí no texto para vocês. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até, ou seja, ó, aqui você deixou de ser perfeito. Certo? Iniquidade. O que eu vou falar aqui para vocês é um termo bíblico, tá ok? Ó, Êxodo 33 diz o seguinte: eu sou o Senhor que perdoa pecado, transgressão e iniquidade. Ou seja, tem diferença de pecado, transgressão e iniquidade. E vocês vão saber agora. A consequência de ambos são inferno, ok? A consequência é a mesma, mas tem uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. O pecado, irmão, é aquele que você está mirando o alvo e você escorrega, mas logo você volta para o alvo e não pratica mais esse pecado. Avante. A transgressão é quando você já tem uma recorrência. Então você está mirando no alvo, você cai, volta. Vai um pouco de tempo, cai, volta. Vai um pouco de tempo, cai, volta. E assim você continua a sua vida. Só que no caso da transgressão, a diferença de transgressão para iniquidade é uma infinitidade. Por quê? Na transgressão você se sente mal. Você fica, caí de novo, Senhor. E aí você se humilha e você fica muito triste, etc. Na iniquidade, você faz o pecado e acha que está certo. Entender as diferenças? Pecado, transgressão, iniquidade. Ou seja,
iniquidade era o que Lúcifer chegou. Ele achava que estava certo ainda. Ele não estava nem aí mais para nenhum ponto. Não, eu estou certo, Deus que está errado. Isso é iniquidade. E quando nós, como seres humanos, caímos na iniquidade, aí é só milagre. Porque na iniquidade nós estamos fechados para o Espírito Santo. E aí, irmãos, aí é sério. Então nós precisamos bloquear essa iniquidade na transgressão. Porque se virar iniquidade, se você começar a achar certo fazer o que você está fazendo, aí é só milagre. E era justamente o que Lúcifer fez. Nós sabemos que iniquidade, nós já vimos isso ontem, em 1 João 3:4 diz que pecado é a transgressão da lei. E lá em 1 João 3, 4 e 5 fala sobre pecado, transgressão, o verso 5 fala sobre permanecer no pecado, que é a iniquidade. Ok? Então, qualquer um desses três quebra o mandamento de Deus. E aqui nós estamos vendo que Lúcifer tinha algo para guardar, só que Lúcifer fez o quê? Quebrou. Ele quebrou os mandamentos de Deus. E não só isso. Pasmem com o que eu vou dizer aqui. Lúcifer, além de fazer o erro, além de quebrar a lei, ele ainda acusou Deus da lei dele ser injusta. E aí nós temos um outro problema. Vocês vão ver que a jogada de Lúcifer foi uma jogada de mestre. Ok? Se Deus não fosse o Deus Todo-Poderoso, ele estaria em saia justa. Porque a jogada de Lúcifer foi uma jogada de mestre. E vocês já vão entender isso. O ponto dessa primeira cena, eu vou agora mudar uma outra cena a partir de agora. Primeira cena, Lúcifer é um querubim da guarda. Ele deveria guardar a lei, estava próximo do trono de Deus. Ok? Ele e Jesus tinham uma posição igual, parecida. Eles guardavam a lei, estavam ali diante do trono. Ok? Lúcifer, então, cai porque Deus se levanta e diz que Jesus não é anjo, Jesus é Deus. Tá bem? E então acontece que Lúcifer não aceita isso e agora ele fala que Deus está errado porque a lei de Deus não pode ser guardada. E ele difunde isso no céu. Difundindo isso no céu, há uma guerra literal no céu. Não é uma guerra simbólica. É uma guerra literal. Ninguém é expulso querendo assim, não, eu vou sair, obrigado. Não. Expulsão é de algo que teve que ter força. Ok? Então Miguel, que é Jesus no passado, expulsa Satanás para a terra. Agora vamos entender por que a terra. Por que esse mundo? Por que não outro lugar? Por que Deus não destruiu Lúcifer? Vamos responder todas essas questões a partir de agora. Então vamos para o segundo passo. Isaías 14, 12 e 13. Jeremias é um dos textos que mais fala sobre Lúcifer, Isaías 14 é o outro. Tá? Então nós vamos tirar algumas lições daqui também. Isaías 14, 12 e 13. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã. Inclusive fica mais fácil entender por que Lúcifer odeia Jesus. Ok? Vocês compreenderam aqui, né? Porque tem o mesmo cargo. Agora ele é Deus e eu não. Aí ele ficou brabo mesmo. Tanto que o problema de Lúcifer não é nem Deus, o Pai, é Jesus. Ok? Tudo que ele pôde fazer para esmagar Jesus, ele tenta. E sabe uma coisa que ele faz para atingir a Deus? Que nós pequemos. Toda vez que ele faz com que eu e você cometam um pecado, Jesus sofre. E é isso que ele está fazendo aqui nesse mundo agora. Porque ele não pode mais atingir a Deus de nenhuma forma depois da cruz. Então ele usa a mim e a você para fazer isso por ele. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Pergunta para o irmão. Que congregação Lúcifer quer se exaltar?
o que que existia aqui? Existia só anjos. Então é óbvio que ele queria se exaltar acima dos anjos. E essa congregação que ele separou é justamente a dos anjos. Estão compreendendo? Lúcifer, a primeira congregação que ele separou foi a congregação dos anjos. E hoje ele continua separando a nós, com questões até tolas. Nós ficamos brigando entre si e Lúcifer está ganhando a batalha. Não a guerra, que a guerra ele perdeu, mas as batalhas ele vai vencendo. Nós precisamos entender que a guerra está ganha. Não é mais um problema em que nós precisamos ficar Deus e Satanás. Porque Satanás já está derrotado. O ponto, irmãos, como eu falei ontem, à tarde com o irmão Paulo, é qual é o processo. Quantas pessoas vão morrer perdidas nesse processo? Porque Satanás é aquele aluno que repetiu de ano que vai para a escola só para atrapalhar. Ele já repetiu. Ele não tem mais o que fazer. Então eu vou atrapalhar. Quanto menos pessoas tiver nas minhas costas, melhor. Por quê? Ele vai pagar pelos pecados dos justos. Os ímpios vão pagar pelo próprio pecado. Mas ele vai pagar pelo do justo. Então, quanto menos justo tiver, menos ele queima. A ideia de Lúcifer é essa. Ok? Então nós precisamos tomar muito cuidado contra isso. Porque Lúcifer quer atingir Jesus. E infelizmente estamos sendo usados para isso. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pergunta aos irmãos. Quando você vê Altíssimo, quando você fala em Deus, o que vem no seu coração? Eu coloquei algumas coisas. Amor, eu coloquei bondade, justiça, santidade, misericórdia e várias outras. Deus é um Deus maravilhoso. Alguma dessas qualidades Lúcifer tem? Nada, zero. E ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Olha que astúcia de Lúcifer. E agora eu pergunto para vocês. Vocês já pararam para raciocinar como Lúcifer enganou anjos? Porque, irmãos, não tinha pecado. Anjo não sabia dessa malícia, não tinha essas coisas. Como que Lúcifer conseguiu essa proeza de enganar os anjos? E aí eu fui me perguntando e eu vou contar uma tira para vocês agora que vai ficar claro para vocês como ele fez. Vamos supor, ó, tá eu, a Elô e a Lídia, tá? A Elô e a Lídia, vamos supor que elas têm a mesma idade e elas nunca se separaram. Desde a sua infância até o dia que vocês veio ela, 30 anos, elas vão no mercado junta, na casa junta, dormem junta, vai para a igreja junta, tudo elas fazem junto. E um certo dia eu estou andando na rua e vejo a Dona Elô sozinha. E isso é inédito, nunca aconteceu. Quando aconteceu, eu vou lá e pergunto. E a Dona Elô fala um monte de coisas da Lídia. A Lídia é isso, a Lídia é aquilo, a Lídia é aquilo, a outra, a Lídia é aquilo outro. Qual é a chance do Roberto não acreditar? E foi exatamente isso que aconteceu. Lúcifer estava próximo ao trono de Deus. Quando Lúcifer, então, vem com essas questões com os anjos, e aí o nome prático disso é a tal da fofoca, Lúcifer, então, pega a fofoca e dissemina essa fofoca no céu, e os anjos falam, se ele está lá, está falando, deve ser verdade. E ele coloca uma dúvida na cabeça dos anjos. E foi muito mais de uma terça parte enganada. É que muitos, graças ao bom Deus, voltaram dos arrependimentos. Então eles se arrependeram. Inclusive, isso aqui que eu vou falar para vocês não tem base nenhuma. É um achômetro mas eu vou dizer para vocês. Acredito que esses anjos que voltaram, inclusive são os anjos que nos ajudam aqui na Terra. Porque eles sabem o sentimento que nós temos de cair e levantar. E muitos anjos voltaram a Deus. Amém por isso. Mas, infelizmente, uma terça parte não quis saber mais. E foi junto com Lúcifer, expulso dos céus. Porque o argumento de Lúcifer ficou muito... Deus deu um tempo para Lúcifer. Aquela palavra iniquidade denota que Deus deu um tempo para Lúcifer.
certo? Porque senão teria pecado ali, ou transgressão. Se caiu na iniquidade é porque houve um tempo para ele chegar na iniquidade. E aí Lúcifer ficou naquilo. E ele questionou Deus e falou que a sua lei não precisava de lei para anjo, porque eles por si próprios podiam ser perfeitos, que a lei de Deus era impossível de ser guardada, que ela só restringia os anjos, que não precisava dessa lei. E esse foi o argumento de Lúcifer contra Deus. O ponto é, por que Deus então não destruiu Lúcifer? E no Espírito de Profecia nós temos 2 pontos. Primeiro ponto, porque senão Lúcifer estava certo. Senão as acusações de Lúcifer estariam corretas e os anjos temeriam a Deus no temor de medo e não no temor de reverência e respeito. Segundo ponto, para que eu e você pudéssemos aprender que o mal e o bem são coisas distintas. Hoje nós precisamos muito entender isso. Porque nós vemos o mal na prática, mas às vezes a gente coloca como se tudo fosse a mesma coisa. Porque nós não estamos vivendo o que Deus quer que nós vivamos. Estamos corroborando com Satanás. Quando nós falamos em lei, mas nós não vivemos essa lei, nós estamos dizendo para Lúcifer que ele está certo, porque é impossível guardar essa lei. E aí tudo que nós falamos ontem de ontem, jogado por terra. Então, se nós não acreditarmos na perfeição cristã, se nós não acreditarmos que podemos permanecer no Santíssimo pela fé em Cristo, pela justiça de Cristo, estamos falando que Lúcifer está certo e que Deus está errado. Porque a acusação de Lúcifer é essa, que a lei de Deus não pode ser guardada, que não é precisa de lei, porque a lei só restringe o ser humano. E foi justamente isso que aconteceu. E depois dessa guerra, eles primeiro fizeram um concílio para expor os pontos, não deu certo esses pontos, foi expulso do céu. Pergunta agora para os irmãos do porquê que Lúcifer foi muito bom, esse ponto de Lúcifer foi algo de mestre. Porque agora, biblicamente, eu dei 2 pontos do Espírito de Profecia. Agora eu vou dar na Bíblia do porquê que Deus não destruiu Lúcifer. Deuteronômios 19, 16 e 17. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Deus levantou um princípio a Moisés, e quando Deus levanta um princípio, ele não pode voltar atrás do princípio, porque Deus não muda, ok? E esse princípio diz: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote e dos juízes que houver naqueles dias. O que esse texto está nos mostrando? Se tiver 2 pessoas, o Roberto e mais alguém, e o Roberto viu essa pessoa cometendo algo de transgressão, o Roberto tinha que pegar essas 2 pessoas e levar a um juiz, pegar essa pessoa e levar a um juiz, para que eles resolvessem a demanda. Agora eu digo para os irmãos, quantos lados tem no céu? Lúcifer caiu. Quantos lados tem no céu? 2 lados. Deus e os seus anjos, Lúcifer e seus anjos. Cadê o terceiro elemento para julgar isso? Porque se Deus julga a si próprio, Lúcifer ia ficar, opa, que justiça é essa? Eu acabei de te colocar no banco dos réus, porque por isso que eu falei que a jogada de Lúcifer foi de mestre. Porque ele colocou Deus nos bancos dos réus. Ele acusou Deus e falou, você que se explique. Que é o que acontece muito hoje em dia. Hoje muitas pessoas falam da outra e a outra que tem que explicar que não é, ou que não fez, ou etc. Então foi isso que Lúcifer fez. Como Lúcifer sabia que não tinha alguém para julgar, foi uma jogada de mestre. Agora eu coloquei Deus contra a parede. Porque agora ele não tem como sair daí. Porque só sou eu. São meus anjos e eu. Deus e eles, não tem ninguém para julgar. Porque Deus justo não vai poder se julgar. Olha a artimanha de Satanás, irmão. Vocês pensando que era só uma quebra de lei.
Ele foi muito além disso. Só que Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pensa à frente. E agora nós vamos ver a saída. O plano A de Deus. Porque depois nós vamos ver que, infelizmente, o plano A não deu certo. Mas o plano B vai dar. O plano A, Deus faz o seguinte. Vamos para Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Olha que importante aqui, irmãos. Ezequiel 28, 17. Lúcifer, então, é expulso do céu. E aqui o texto está dizendo que Deus lançou ele para a terra, para colocar diante dos reis, para que os reis olhem para ti. O que o Deus está pedindo aqui? Quem que é esses reis? O que é que esses reis têm que fazer? Vamos avançar. Apocalipse 1, 5 e 6 diz quem é os reis da terra. Da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez o quê? Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. É isso mesmo que você está imaginando. Eu e você somos os reis que devemos julgar as atitudes que aconteceram no céu. Nós devemos, como reis, ver o mal. E nós estamos vendo. De fato, esse mundo é horrível. Coisas absurdas acontecem. Nós estamos vendo. Só que nós estamos agindo como uma testemunha de Deus ou de Lúcifer. Porque uma coisa é nós vermos o mal. Outra coisa é nós falarmos que o mal é de fato ruim, vivendo o bem. E aí, não acaba por aqui. 1 Coríntios 6 mostra que nós de fato vamos julgar anjos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Estão vendo? Julgaremos anjos. E eu vou mostrar aqui para vocês, irmãos, 4 critérios para um júri. Nós vamos fazer aqui um ponto nesses 4 critérios para que vocês possam entender o que de fato Lúcifer fez nesse ponto, tá bem? Vamos lá para os 4 critérios. Inclusive, depois vocês anotem e leiam aí. Romanos 3:4 diz que Deus está sobre júri. Tá bem? Deus está sobre júri. E nós necessitamos, ok? Nós necessitamos dizer que Deus é verdadeiro e que o homem é mentiroso. Que Satanás é o mentiroso. Ok? Então nós vamos ver aqui que é muito importante. 1 Coríntios 6, 2 e 3, tá, irmã? 1 Coríntios 6, 2 e 3 diz que julgaremos anjos, que julgaremos as coisas lá do céu. Os critérios, tá? Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Vimos aonde o mal iniciou, o porquê que iniciou, como Lúcifer enganou anjos. Ele foi expulso do céu para a terra. Colocou diante dos reis para que nós, seres humanos, julgássemos essa questão, porque Deus não pode se julgar, já que ele é um Deus justo. Ok? Então ele colocou isso em nossas mãos. Por mais que pareça uma missão kamikaze, olhando para o Roberto, eu falo, Deus, olha, tu tá de parabéns. Colocar isso nas nossas mãos, vários pecadores, mas se Deus colocou é porque ele sabe que dá certo. Nós precisamos acreditar nisso, confiar nisso. E Deus colocou 4, isso o mundo fala, tá? Os critérios para um júri são 4. Vamos lá. Primeiro, não ter conhecimento do crime em primeira mão. Tinha algum ser humano no céu? Quando aconteceu
a rebelião de Lúcifer? Não havia. Então, cumprimos o primeiro requisito. Um júri tem que ser um cidadão que vive dentro da lei. Agora, Adão e Eva guardavam a lei de Deus quando foi criado? Guardavam a lei de Deus. Eles cumprem, então, o segundo ponto. Saber discernir o bem e o mal. Aqui é algo que eles não cumpriam, correto? Não ser influenciado pela opinião pública. Obviamente, Deus não ia precisar usar esses argumentos para... Não precisava ficar fazendo esse tipo de coisa, até porque Deus é um Deus justo. Então, irmãos, o terceiro ponto é o problema aqui. Só que ele sabia que o plano de Deus de provar Adão e Eva era que eles cumprissem esse terceiro ponto, sem pecar. Agora vamos fazer aqui um ponto para vocês entenderem. Lúcifer trabalhou com Eva da mesma forma que trabalhou com os anjos. Vocês vão perceber aqui, ok? Então vamos fazer agora a Bíblia de uma forma diferente. O Espírito de Profecia fala, e a própria Bíblia diz que, Gênesis 3:6 diz que Jesus, no caso, né, ia todos os dias até o jardim ficar com Adão e Eva. Então, todos os dias, no frescor do dia, Deus ia até lá, na pessoa de Cristo. Tá bem? E aí, o Espírito de Profecia fala que o sábado todo com eles. Tá bem? E se a gente for fazer uma ordem cronológica, para o início do mundo, que nós estamos chegando próximos dos 6.000 anos, eles ficaram um bom tempo ali no jardim. Não foi algo rápido, tá? Ficou alguns anos ali. O ponto é, eu tenho 10 anos de casado e quase 20 total, de namoro com casamento, tá? Se eu chego em casa um pouco diferente, minha esposa já sabe. E acredito que vocês, casados aí, tenham a mesma experiência. Qualquer coisinha diferente que aconteceu, você chegou meio emburrado, você chegou meio triste. O que aconteceu? O que foi? O que é isso? O que é aquilo? Já vem com um monte de perguntas. Agora eu pergunto para vocês, um bom tempo junto com Cristo. Todos os dias e o sábado o dia todo. Conhece o bem, sim ou não? Adão e Eva viviam o bem, ok? Então eles sabiam de fato o que era o bem. Agora, olha, o termo aqui é discernir e não conhecer o mal, ok? Logicamente, como eles pecaram, eles conheceram o mal, mas eles não precisavam de conhecer. Eles precisavam apenas distinguir. Isso é diferente disso. E acabou. Agora eu vou fazer o ponto da árvore, Eva vencendo a batalha. Então agora me chega um ser na árvore, conhecimento do bem e do mal. E agora ele diz que aquele ser que passa horas comigo diárias e o sábado todo comigo, não é quem eu penso ser. Ele falou que eu vou morrer, mas você não vai. Ele é mentiroso. Come do fruto. Isso daqui vai te dar um poder. Você vai ser como Deus, você vai ser como ele. E aí Lúcifer começou a entrar na cabeça de Eva. E Eva acabou o quê? Não acreditando na palavra de Deus e acreditando na palavra de Lúcifer. Agora, se Eva pega e diz, não, eu conheço o meu Deus. Ele vem aqui direto. Eu sei o que ele é. É mentira sua. E ela se afasta do fruto. Eva já estava sabendo discernir o bem e o mal, sim ou não? Ela conhece o bem. E agora ela está vendo algo que é totalmente inverso do que ela conhece. Ela conseguiria distinguir os 4 pontos do critério para um júri e dizer que Satanás estava errado. E nós sabemos que pelo Espírito de Profecia, se eles teriam uma prova, se Eva vence, Adão e Eva vencem essa prova, acabava tudo. Olha que interessante. Tudo bate. É lógico que eu estou falando aqui para vocês. Uma prova. Se Eva consegue vencer a batalha lá no Éden, tudo estaria resolvido. O problema é que Eva não venceu. E aí vem um segundo ponto. Ela cumpre agora, arrisca o terceiro ponto, mas perde o segundo,
que é o cumprimento da lei. Em Gênesis 3, 4, 5 diz: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o quê? Sabendo o bem e o mal. Um ponto aqui que é importante vocês. O Deus daqui é Elohim em hebraico. Elohim em hebraico significa também juiz. Ok? Então a palavra aqui é porque Deus, que também pode ser traduzido como juiz. Ou seja, a artimanha de Lúcifer foi dizer: Eva, você quer ser como Deus? Quer ser uma boa juíza? Come do fruto. Vai ficar tudo bem. Você vai conseguir saber entre o bem e o mal. Vai conseguir dar esse veredito. E foi exatamente o que Eva acabou cometendo. Eva caiu no suborno, que é algo que nem acontece nos nossos dias de hoje. Ninguém suborna ninguém. Eva, então, acabou caindo no suborno. E com isso, Deus volta contra a parede. Lúcifer, então, agora diz: eu venci. Não tem como guardar a lei. O homem acabou de quebrar a lei, assim como eu. E com esse eu venci de Lúcifer, ele colocou 2 pontos cruciais para isso. Primeiro, ele acabou com o juiz de Deus, que Deus colocou no homem. Ele mostrou que se Deus perdoa Adão e Eva, ele também tinha que ser perdoado. E se Deus destrói Adão e Eva, ele estava certo. A lei de Deus não pode ser guardada. Vocês estão percebendo a astúcia do engano de Lúcifer? Não é um enganozinho, só, irmãos. Não é simplesmente um pecado que Lúcifer cometeu. Ele foi muito mais a fundo. Ele, de fato, estava conseguindo colocar Deus contra a parede. E ele pensou que tinha ganhado. Só que aí, Deus tem um plano B. Vamos ver qual que é esse plano? E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O plano B de Deus, que nós vamos ver amanhã, é o santuário. Nós vamos percorrer a Bíblia agora, mostrando o que o santuário é. O que o santuário quer nos fazer hoje, irmãos, é nos reabilitar a sermos o juiz que Deus precisa. E os 144 mil serão esse povo. O povo que vai ser o pé que Deus vai usar para esmagar a serpente para sempre. Estão prontos para amanhã? Amanhã vai ser muito importante. Vai ser uma coisa incrível. Tem imagens aqui que eu vou mostrar para os irmãos. Eu acho que eu vou um pouquinho mais além antes de acabar. Eu vou terminar numa imagem que eu chorei quando vi, tá bom? Vamos um pouquinho mais que eu acho que dá tempo. Só um pouquinho. Gênesis 3, 4, tá bom? Me farão um santuário. Ó, eu já falei isso aqui para vocês, tá? O teu caminho a Deus está onde? No santuário. Jesus é o caminho, logo Jesus está onde? Jesus está no santuário. Salmo 77, 13. E olha o que eu coloquei aqui que eu achei muito pertinente. Vocês já conhecem o tal do GPS, correto? O santuário é o GPS de Deus. Olha o que significa GPS de Deus. O grande plano da salvação. Amém? Esse é o GPS de Deus. E esse GPS não falha. Cumprindo o GPS que nós vimos essa semana de oração. Não tem como não bater no céu. Não tem como bater na Canaã celestial. Seguindo os passos de Cristo, do santuário, chegaremos lá, irmãos. Mas, logicamente, que precisamos de uma abnegação grande para isso. Mas Deus colocou o santuário em nossas vidas para nos habilitar a estarmos em sua presença e a sermos o juiz final. O juiz que vai realmente dizer que Satanás está errado e que Deus está certo. Lembrando disso, João 2, 19 e 21. Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo em 3 dias e o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus falava do quê? Do templo do corpo. Jesus era o próprio santuário na terra. Aí vocês me perguntam agora, será que os fariseus só falaram isso? Os fariseus não sabiam disso? Os fariseus estudavam o santuário. Quando
foi muito grave o que os fariseus fizeram, porque eles não só rejeitaram Jesus, eles rejeitaram tudo que eles aprenderam. Porque o santuário estava em carne e osso andando entre eles. E eles rejeitaram o santuário. Ok? Nós vamos entender isso a partir de amanhã. Nós vamos falar sobre os períodos de tempo. Eu acho que eu vou finalizar por aqui, meus irmãos. Vamos finalizar por aqui no santuário. O grande plano da salvação, tá? Amanhã nós vamos voltar nesses pontos. Por que eu vou falar isso? Porque nós vamos... Lembra aquelas imagens que eu pedi, que a dona Elô mostrou? As imagens dela? Nós pedimos para que vocês armazenassem aí 10 folhas com uma sequência que é essa aqui, ó. Para nós anotarmos amanhã o que o santuário é em várias escalas. Deixa eu ver aqui se vai. Aí. Tá? Só não coloquem... a primeira você pode fazer desse jeitinho aí que tá. As outras você não coloca candelabro, altar do incenso, lavatório, mesas, arca e altar do sacrifício. Tá? Vocês não colocam os pontos. Na primeira, vocês copiam do jeitinho que tá aí. Tá bom? Altar do sacrifício, lavatório, mesa dos pães, candelabro, altar do incenso e arca da aliança. Vocês já estão vendo aí que os móveis são colocados no santuário da forma que Jesus morreria. Tá? Então, desde o êxodo, desde sempre, já se saberia como Jesus morreria, que era numa cruz. Tá? Mas nós vamos ver isso amanhã. Anotem, eu vou deixar esse na tela para que vocês possam fazer um rascunho numa folha e depois vocês façam mais 8 ou 9, tá bom? Façam 8 ou 9 para que vocês possam anotar. Porque amanhã nós vamos ver que o Novo Testamento está no santuário. Vamos ver o que Jesus significa no santuário. Vamos ver o que o santuário é para nós. Vamos ver que vamos ver Jesus encarnando no santuário, Jesus ascendendo no santuário. Vamos ver várias coisas sobre o santuário amanhã, que vai nos ajudar a entendermos o propósito de Deus em nossa vida, que é nos habilitar a sermos o juiz que Deus precisa para resolver todas essas questões humanamente, essa questão que Lúcifer colocou no céu. Espero que vocês tenham entendido até aqui, tá bom? Há um processo grande ainda a percorrer, mas Deus já tem a solução, que foi o grande plano da salvação. Então Lúcifer pensou que tinha vencido, mas ele perdeu quando o plano da redenção foi colocado em prática. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E nos encontramos amanhã para terminar esse maravilhoso estudo. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Roberto, por mais este maná, né? Estamos aqui impressionados, creio que muitos de nós. E vamos então agora para os momentos da oração, agradecermos a Deus por tudo que Ele fez, tem feito e fará por nós. O Roberto faz a primeira oração. Quem gostaria de fazer a segunda oração? E uma oração cantada. Oi? Olívia, pede para alguém orar. 2 pessoas orar. Sim. Porque eu já estou com a voz meia... Ok. Então, por favor, quem puder orar, levanta a mãozinha ou abre o microfone, por gentileza. Eu posso orar. Amém. Então, Simone fica com a primeira oração. Eu também Quem posso. mais? Terezinha, amém. E quem depois quiser fazer uma oração cantada, fica à vontade. Oremos. Eu estou me colocando de joelho aqui, só um minuto, irmã. Amado Deus, Senhor, aqui estamos mais uma madrugada com o coração cheio para ouvir a Tua palavra, com a alegria de podermos encontrar-nos em unidade para chegarmos aos Teus pés e todos aqui queremos aprender mais e mais de Ti, Senhor. E é por esse motivo que nós estamos aqui diante da Tua face, ajoelhados,
buscando, Senhor, maior comunhão contigo, maior aprendizado da tua palavra. Nesta manhã, Senhor, o Roberto trouxe esse estudo dele que é tão maravilhoso e que nós conseguimos, ó Pai, em 1h30, descrever o plano da redenção tão complexo, mas tão fascinante e tão maravilhoso, de uma forma tão simples que o ímpio pode ouvir e rever os seus pensamentos. Senhor, usa-nos através do teu Santo Espírito para que esse estudo possa ser ministrado mais e mais vezes e mais almas alcancem o teu propósito, que é a salvação de almas. E Deus, por favor, Senhor, trabalhe em nossas vidas. Senhor, nos ajude a sermos mais semelhantes a Ti. Vasculhe o nosso interior, Senhor, e se revela a nós. Revela até as nossas iniquidades, ó Deus, porque os nossos pecados, ó Deus, acariciados, eles são acariciados, ó Deus, porque não temos a plena certeza e não somos convencidos da sua malignidade. E precisamos da sua bondade, do teu Santo Espírito para fazer isso em nós. Senhor, por favor, tenha livre acesso à nossa mente, ao nosso coração. Nós entregamos a nossa mente, ao nosso coração a Ti, ó Deus, que é o Deus Criador de todo o universo, o único que pôde e pode nos salvar, o único que se entregou por nós na cruz do Calvário. E é por isso, Senhor, que nós nos colocamos aos teus pés, clamando que o Senhor faça em nós o teu querer. Nos ajude a alcançarmos a plenitude do caráter de Cristo, Senhor, do qual estamos tão longe, tão afastados, e necessitamos de Ti para alcançá-lo. Por favor, Senhor, nos ajude a aniquilar o nosso eu, aniquile por nós, ó Pai, porque não temos força nem condições de fazê-lo sozinho, mas necessitamos de Ti para tudo em nossas vidas. E Pai, por favor, abençoe com que esse vídeo, Senhor, chegue a mais e mais pessoas, que esse estudo do santuário, Senhor, ele chegue a muitas, muitas visualizações, para que essas pessoas conheçam o Teu plano através do santuário. E que o Teu santuário, Senhor, possa ser, nossa, ricamente, Senhor, ricamente entendido pelo Teu povo. Restaura o Teu povo, Senhor. Restaura a Tua igreja. E, por favor, Senhor, nos prepare para aquele grande dia, porque necessitamos que o Senhor volte logo. Esse mundo é mau, anda mal em seus caminhos, e necessitamos alcançar a Tua face. Desejamos ansiosamente alcançar a Tua face e vê-lo face a face, ó Pai. Trabalhe em nós, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por esses momentos preciosos, Pai, que passamos nessa sala nesta manhã, por todos Amém. esses dias, Pai, durante todo esse mês, da qual o Teu servo Roberto está conosco, trazendo mensagem, Pai, tocantes, sendo realmente nas Tuas mãos o instrumento. O Senhor tem falado a nós através dele, nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos por isso. Eu quero Amém. pedir ao Senhor, meu Deus, que abençoa cada pessoa que está nessa sala, que tem estado aqui todas as manhãs. Eu peço, Senhor, batiza-nos com Teu Espírito Santo. Nós carecemos, ó Pai, nós necessitamos do batismo do Espírito Santo cada manhã, para que nós possamos, Pai, viver, obedecer, andar nesta luz. E, acima de tudo, Pai, testemunhar, como nós vimos hoje, o nosso testemunho é muito importante. Eu rogo, Senhor, meu Deus, por favor, Jesus, batiza com Teu Santo Espírito, nos revela o Teu poder e ajuda cada um de nós a aperfeiçoar o nosso caráter diante do Senhor. Oh Deus, eu peço também pelo Roberto, ele não está com a voz boa,
parece que ele está começando a gripar, mas eu rogo, Senhor, em nome de Jesus, cura, restaura a saúde dele, restaura a voz dele, para que amanhã ele possa estar aqui completamente restaurado e curado, para a honra e glória do teu santo nome. Dai-nos, ó Deus, um dia na tua presença, dai-nos uma semana, Pai, na tua companhia. E por misericórdia eu te imploro, Pai, sonda cada coração, cada mente, cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um, cada família aqui representada. Ó Deus, nos reveste o teu poder e nos prepara para o teu reino. Nós te imploramos e te agradecemos pela mensagem desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças damos, ó bom Deus, por teu grande amor. Graças por tantas bênçãos recebidas lá dos céus. Graças damos, pois um dia Jesus irá voltar. Vamos com alegria ao Senhor e louvar. Sim, louvai a Deus. Sim, a Deus. Entregai o coração e paz sente. Sim, louvai a Deus. Sim, a Deus. Entregai o coração e paz sentir. Amém. Entregai o coração e paz sentir. Muita paz. Amém. 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 Louvado seja Deus. Muito obrigada a todos. Amém. Muito obrigada, irmão Valmir, Louvado seja o Senhor. pela oração cantada. Neste momento, então, estamos abertos às considerações. Lembrando que nós temos um tempo, né? Temos ainda 20 minutinhos para as considerações. Então, para sermos sucintos, né? Objetivos, para que todos aqueles que queiram falar consigam. Quem gostaria de comentar sobre a mensagem ou fazer perguntas, por favor, levanta a mão ou abra o seu microfone. A Maria Rosa abriu o microfone. Sim. Gostaria Estes de fazer... Ok. Estes Bem-vindo. tempos foi uma maravilha. Foi uma maravilha, foi uma bênção de Deus. Termos tantos conhecimentos, graças ao Pai do Céu, que Ele derrama o Espírito sobre todos os irmãos que estão também a assistir a esta oração, que tem sido uma bênção para mim. Temos tido muitos conhecimentos, graças ao nosso Pai do Céu. E é o que eu te quero agradecer, Pai, que nunca nos apague na nossa mente o que a gente tem aprendido e que a gente siga sempre o teu caminho, Pai querido. É tudo o que penso e agradeço através de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. É verdade, irmã. É verdade. Jesus é tudo que nós precisamos, né? E queremos andar no caminho que Ele nos ensina, né? Ele veio Sim. de lá do lugar santíssimo, atravessou todo o santuário para nos pegar pela mão e nos levar de volta. Amém? Amém. Heloísa, bem-vinda, minha irmã. Bom dia a todos. Realmente a irmã Maria Rosa tem feito muito bem para todos nós, né? Eu tenho certeza que mesmo aqueles que não abrem seu microfone estão em casa com o coração cheio de alegria de estar participando, né, dessa jornada
aí sobre o santuário. Mas Deus tem muito mais a falar conosco, né? Porque Ele quer que o seu povo esteja preparado, né? E a gente tem sentido isso aqui a cada manhã, que Deus não desiste de você e o céu te espera. Roberto, bom dia, querido. Eu quero, na verdade, fazer uma pergunta. Você disse aqui que é o santuário que nos habilita a reivindicar o caráter de Deus. É isso mesmo que eu entendi? O propósito do santuário é nos habilitar a guardar a lei e assim conseguir ser o juiz, porque a gente perdeu o segundo ponto do júri. E agora nós conhecemos o bem e o mal de fato, nós nem discernimos mais, agora nós conhecemos o mal de fato, só que nós não conseguimos o segundo ponto, que é guardar a lei. Então nós precisamos viver dentro da lei para ser o júri. E é isso que o santuário vai fazer conosco. E como nós já aprendemos aí durante a semana, que o propósito do santuário é nós entrarmos no Santíssimo. E para isso é necessário a guarda da lei, mas a gente já viu que isso só é possível com a justiça de Cristo. Mas esse é o propósito do santuário aqui, tá bem? Nós vamos ver muito amanhã sobre o santuário. Então eu vou iniciar para vocês já falando esse ponto e nós vamos adentrar aí. Vocês vão entender que até mesmo as profecias de tempo têm uma relação com o santuário incrível. E nós vamos ver todas elas aqui. Roberto, então nós seremos as testemunhas que vão estar no tribunal celestial, é isso? Isso. Nós vamos, não é nem testemunha, nós vamos ser o juiz. Nós vamos bater o martelo. Nós, assim que eu digo, quem vai ser esse povo vai ser os 144 mil. Nós podemos estar no meio deles, ok? Os 144 mil, é por isso que é tão importante o Apocalipse 14. Porque é eles que vão viver essa lei, ok? Então, eles vão ter aquele argumento que Satanás... Porque o argumento de Satanás, irmão, vocês têm que entender o seguinte. Primeiro, ele argumentou que era impossível guardar a lei, certo? Aí Jesus vem e guarda. Aí ele fala, não, mas eu duvido que tenha um povo que faça isso. E é esse povo que Deus está preparando para mostrar de novo para Satanás que Deus é poderoso. E esse povo vai bater o martelo e Satanás vai ser pisoteado justamente nesse povo. Ok. Irmão Paulo, bem-vindo, bom dia. Roberto, deixa eu só usar assim, só um termo para ficar assim bem certinho ali. O juiz é Deus, nós seremos o júri, Isso, né? isso. Nós seremos o júri, porque se nós dissermos que nós somos juiz, como é um estudo bíblico, né? Se nós dissermos que nós somos juiz, nós estamos dizendo que nós estamos no lugar de Deus. Mas, na verdade, nós seremos o júri, que é as pessoas que vão mostrar as audiências, mostrar que o condenado está dizendo tá certo. O que o condenado está dizendo não é passível Não, desculpa, gente, eu estou aqui falando e meu marido mostrando um negócio, o cérebro está dando pino. O que está sendo dito no tribunal é uma coisa certa, verdade, porque, de acordo com a lei, aquilo verdadeiramente serve de provas para que aquele seja condenado ou seja liberto. Então, nós seremos o júri. No fim, é o júri que denota a coisa, né? Sim. Até mesmo sim. porque, Roberto, na Bíblia não fala que Jesus recebeu o poder para ser o juiz também? Ele é advogado, mas ele também é juiz, porque o pai vai estar no banco dos réus. O pai é o réu, Jesus é o juiz, e eu entendo que nós seríamos as testemunhas, é isso que a Simone está falando. Nós vamos chegar lá e vamos dizer assim, que Deus tinha razão, que a lei dele é santa, justa e boa, que nós somos a prova disso, porque nós somos a pior geração, a mais fraca, a mais débil, a mais pecadora, a menor em tamanho,
E mesmo assim, sendo a pior de todas, nós vencemos o pecado. Por isso que nós vamos estarmos habilitados a reivindicar o caráter do Pai. Nós não vamos nem dizer, nós vamos viver. Né? Então, que esse é o ponto. Dizer a gente diz hoje. Hoje a gente fala que está errado Lúcifer e que Deus está certo. Mas a gente vai ter que viver isso. É isso que Lúcifer está querendo ver, ok? E ele não viu ainda. Mas a irmã Simone falou bem, o júri, nós seremos o júri. Então, a nossa importância nesse ponto, que o santuário quer nos habilitar a ser esse júri. O nosso ponto aqui é muito importante. Porque, por mais que como eu falei para vocês, olhando para o Roberto é uma missão kamikaze. Certo? Olhando para o Roberto, Deus fez uma loucura. Mas, conforme nós vimos durante a semana, Cristo em nós é possível. Então, é isso que nós precisamos estar todos os dias batendo na tecla. Morreu o Roberto, viver Cristo, porque Cristo consegue ser o júri que Deus precisa. Nós não podemos, mas Cristo pode através de nós. E esse eu acho que é o ponto crucial aqui para nós entendermos. Adão e Eva, eles deveriam ser esse ponto. Infelizmente, eles receberam um suborno de Lúcifer e de Satanás e caiu, tá? Mas, de fato, nós necessitamos estar vivendo essa lei para cumprir o ponto que Deus precisa, tá bem? Então, esse é o ponto da mensagem de hoje. E amanhã nós vamos ver como fazer isso, como que o santuário tem essa importância na nossa vida. Amém, é isso mesmo. No caso, o júri, ele acaba dando a decisão final, né? Exato. Por isso que o juiz passa o poder para o júri, não é? Exatamente. Então, o Para os juiz passa o jurados. poder para o júri. Para os E jurados. o júri, a maioria lá do júri é o que vai decidir a questão. O juiz só vai bater o martelo. E nós já Exato. sabemos, o processo nós já sabemos, que Deus está certo. Isso é fato. O que nós precisamos é mostrar isso em obras. E como nós vimos, precisamos morrer para nós e Cristo viver em nós para conseguir. Então, esse é o ponto. Essa é a beleza, na verdade, né, Roberto? Essa é a beleza. Esse é o processo aí que a gente está lutando. E assim, é uma coisa tão maravilhosa que Deus é perfeito, Deus é tudo, Deus é tudo. E mesmo assim, Ele nos convida a participar desse momento. E é por isso que a senhora White diz que nós devemos ter o desejo ardente de fazer parte dos 144.000. A senhora White chega a dizer assim que nós não deveríamos dizer que o que importa é estar no céu. Nós deveríamos ter noção de quem é os 144.000 e desejar ardentemente com o nosso coração, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, com tudo do nosso ser, fazer parte dos 144.000, porque é possível. Em nós, tem que ser possível, porque Jesus disse, né? Mas é possível. E nós precisamos fazer parte disso, porque nós somos a última geração para esses dias. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero ser 144.000. Eu quero fazer parte desse pequeno povo. Que Amém, Deus nos ajude, a cada um de nós aqui, a fazermos parte dos 144.000. Mas, se o Senhor achar que eu não sou capaz, ou que eu não tenho estrutura, ou qualquer outra coisa, não tem problema. Mas, enquanto eu for viva, eu estarei clamando a Deus e me esforçando para fazer parte dos 144.000. Amém. Muito obrigada, Simone. Vamos, então, aqui prosseguir com o irmão Paulo, que já havia levantado a mãozinha para falar. Bom dia, irmão Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela sua presença. Eu quero lembrar um salmo tão simples e tão indicativo de tudo isso que está sendo falado. Diz assim: tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos tu damos. O que significa em profundidade isso? Nós podemos dizer assim: o plano de salvação, Senhor, vem de ti. E nós te devolvemos. Quer dizer, nós, pessoas humanas, nós é que somos os que devolvem e nós nos devolvemos. E isso mostra a força
do amor de Deus e a força do amor que nós precisamos desenvolver para a gente se devolver a Deus. E isso é de uma lógica muito profunda, porque mostra que Deus é amor, que viver sob o seu comando, a sua lei, é graça, e nós nos entregamos. Repito o Salmo. Tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos tudo damos. Muito bem. Eu gostaria só de chamar a atenção sobre os 144 mil. É um assunto que há a ser refletido. Nós temos em Israel 12 tribos. 12 vezes 12 é 144. Então, se nós lembrarmos das bênçãos aos patriarcas de cada tribo, talvez, eu estou fazendo uma sugestão, talvez nós possamos compreender algumas das características dos 144, que é a multiplicação de 12 por 12. Fica uma pergunta aí no ar a todos, tá bom? Muito obrigado. Vamos em frente, devolvendo-nos a Deus. Amém, amém. Muito obrigada, irmão. É uma pergunta bastante pertinente, né? Não sei se o irmão Roberto vai responder a isso hoje ou se ele vai guardar para um próximo estudo, né? Que tenha esse envolvimento. Irmão Roberto? Oi, irmã. Não, a parte do 144 mil é algo muito complexo. Acho que é melhor a gente deixar lá pro Apocalipse que nós vamos fazer. Quem sabe a gente vai ter capítulos inteiros sobre isso. Então acho que é Amém. mais pertinente, tá bom? Eu tenho uma apostila aqui de mais de 300 páginas só sobre 144 mil. Então, eu vou Nossa! tentar resumir essa apostila. Mas vamos aguardar. Que Deus nos ajude aí a compreendermos esses pontos. O ponto que eu mais levo em consideração dos 144 mil é que nós necessitamos, se estivermos vivos, ser um. Então, eu vejo muita briga entre simbólico e literal, para mim não importa. Desde que se for simbólico ou literal, o ponto é que nós temos que estar vivendo uma vida para ser um. Se for mais de 144 mil, menos, ou exato, nós necessitamos estar vivendo uma vida aqui para que possamos ser um deles. Então, acho que esse é o maior ponto. E o resto a gente vai decorrendo. Tem muitas citações sobre Ellen White, sobre os 144 mil, então eu tive que pegar todas elas também para começar a entender. Aí eu descobri também que os 144 mil vão ter um templo especial no céu. Muitas dádivas assim para quem é 144 mil, viu? Então, vamos deixar isso lá para março e abril. Amém. Amém. Obrigada. Guardaremos aqui já com muitas perguntas, viu? Então, vamos prosseguir, irmão Márcio. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, que Deus abençoe o dia de todos vocês. Ô, Roberto, deixa eu te falar. Nós falamos aqui do juiz, do réu e, no caso, das testemunhas, dos júris, né? Dos jurados, no caso, que seria os 144 mil. Nós, guardando a lei, nós vamos servir pelo menos de testemunhas do amor de Cristo e do cumprimento da palavra de Deus? É isso aí, Márcio. É isso aí. Esse é o ponto. Porque a lei de Deus é amor, tá? Eu tenho um ponto, assim, que parece meio estranho. Mas Deus ama até mesmo Lúcifer, porque é criatura dele, entendeu? Esse foi também um dos pontos ali. Deus demonstrou misericórdia a Lúcifer. Deu um tempo para ele. E se vocês lerem a história da redenção, e se vocês também derem uma olhada no Verdade sobre os Anjos, vocês vão ver que Lúcifer quase voltou, tá? Lúcifer quase voltou a Deus. Mas o orgulho dele foi o mais alto. E esse é um problema que nós, como seres humanos, também temos. Somos muito orgulhosos. E isso eu acho que é um dos maiores problemas para nós avançarmos. Então, Lúcifer, ele teve esse processo, Deus
conseguiu com que ele tivesse o arrependimento ali, mas o arrependimento dele não foi o que nós vimos durante a semana. Um arrependimento para frente, para avançar. Ele falou de arrependimento, mas permaneceu no ponto onde ele estava. E aí, não avançando, aí chegou uma hora que ele falou, quer saber? Chutou o balde de vez. E aí, quando ele chuta o balde, esses anjos vêm com ele, e aí ele pega na mente dele. Vou fazer o homem cair. Isso está no capítulo 5, tá? Do Verdade sobre os Anjos. Então ele fala, ele pensa, vou fazer o homem cair porque aí eu atinjo a Deus. E aí foi quando ele criou todo o processo para fazer com que Adão e Eva caíssem. Os anjos de Lúcifer ficaram com medo e não aderiram de primeira esse ponto de Lúcifer. Então eles ficaram, não, mas Lúcifer, você é doido, é? Você vai ir, você é doido. E não fizeram muita coisa ali. Então Lúcifer bolou o plano todo sozinho e depois ele falou para o pessoal, e aí galera, vocês vão comigo ou vão dar para trás? E aí foi quando os anjos abraçaram o plano de Lúcifer e aí é o que aconteceu aí que a gente já sabe. Então aí, a partir deste momento, Lúcifer perdeu qualquer possibilidade, a porta da graça de Lúcifer fechou. Porque eu tinha essa ideia de que Deus não podia resolver. Imagina se Lúcifer hoje chega e pede perdão. Como que seria? Eu tinha essa ideia e acredito que muitos de vocês também possam pensar nisso. Mas o orgulho de Lúcifer não o faz se arrepender mais. Tá? Não faz, acabou. Ele não tem mais essa prontidão de que nós, como seres humanos, temos, de nos arrependermos e irmos avante. E ele só vai fazer isso, o Apocalipse mesmo mostra que ele só vai fazer isso no fim. Ele vai reconhecer que estava errado só no momento da chuva, do fogo caindo. Então, esse é mais ou menos o processo. Eu recomendo vocês a pegarem o livro Verdade sobre os Anjos, ler ponto por ponto, tá? Lá vai mostrar para vocês algumas coisas que eu vou falar amanhã também, sobre algumas bênçãos que só nós, seres humanos, pecadores e falhos, que tivemos nesse mundo chamado Terra, teremos. Teremos várias bênçãos, tá? E isso é algo que eu fico assim, Senhor, como pode? Muitos mundos não caídos e justo nós vamos ter essas dádivas, é isso que Deus vai fazer para nós. Então, um Deus como esse, não temos como negar. É explícito, né? É muito evidente essa questão do grande conflito, né? Do livre-arbítrio que Deus nos dá, né? Há um paralelo muito grande, né, com a história de Lúcifer com a nossa, né? Porque Deus nos dá também várias oportunidades, assim como deu a Lúcifer. Inclusivamente, Lúcifer teve na presença de Deus, né? E onde Deus tentou, como foi falado aqui, né? Deu oportunidade a ele endureceu o coração, porque ele não tinha o arrependimento verdadeiro, né? Ele falava com a boca, mas o coração dele estava cheio de ódio, cheio de vingança, né? Contra Deus. Então, Isso Deus daí, vendo isso se entristeceu também, não é? e esse ponto está na história da redenção. Se vocês lerem Exato. o começo da história da redenção, vai mostrar tudinho o que Lúcifer pensou, como ele fez, o processo, tá tudo lá. Eu estou tentando dar uma resumida, tá? Aqui é uma resumida. Exatamente. E além disso, né? Deus deu a oportunidade aos outros anjos caídos que eles pudessem voltar. E Lúcifer, ele enganou a eles, né? Ele disse que Deus não aceitava eles de volta. Então, Exatamente. Assim então como ele engana a nós hoje, né? exatamente. Então, é um paralelo. Se nós estudarmos, né, o grande conflito, na profundidade, nós vamos entender todo o plano de Deus para nos salvar, né? Nós vemos individualmente, eu, Lígia, né, Deus falando comigo através de toda essa história, né? Louvado seja Deus por isso, por termos esse acesso, né? Irmão Mário e Jane, bom dia, bem-vindos. Abre o microfone, irmão. Tá com o microfone fechado. Oi, irmão?
Agora está aberto, mas não estamos a ouvi-lo. Não estamos ouvindo, irmão Mário. Tenta entrar e sair. Sair e entrar de novo, por favor. Eu já pergunto. Fala para Ah, ok. Ok. Acho que ele vai tentar arrumar lá o Dona Belucha. Enquanto isso, então, vou dar a abertura à Belucha. Belucha, minha amiga, seja bem-vinda. Tem que abrir o microfone. Já está? É Dona Belucha. Agora Agora Ok. Aquilo que eu vou dizer é muito rápido e está na sequência daquilo que vocês acabaram agora mesmo de dizer. No grande conflito está um parágrafo que sintetiza de uma forma espetacular esta questão do orgulho e da paciência de Deus. Portanto, eu estou com o livro, portanto, físico, e, portanto, na tradução de Portugal é na página 398, e o capítulo é Porque existe sofrimento. Então vou ler rapidamente e não vou comentar, porque acho que isto já diz tudo. E é assim: Deus, em sua grande misericórdia, suportou largamente a Satanás. Este não foi imediatamente degradado da sua posição elevada, quando a princípio condescendeu com o espírito de descontentamento, sem mesmo quando começou a apresentar as suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido perdão, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinita poderiam conceber, se fizeram a fim de convencê-lo do seu erro. O espírito de dissabor nunca antes foi reconhecido no céu. O próprio Lúcifer não via a princípio para onde estava a encaminhar-se, não compreendia a verdadeira natureza dos seus sentimentos, mas sendo-lhe demonstrado que o seu descontentamento era sem causa, convenceu-se Lúcifer de que estava em erro, de que suas reivindicações divinas eram justas e de que as deveria reconhecer como tais perante todo o céu. Se houvesse feito isto, poder-se-ia ter salvo a si mesmo e a muitos anjos. Por esse tempo não havia ainda renunciado completamente à sua fidelidade para com Deus. Embora houvesse perdido a posição de querubim cobridor, teria sido reintegrado em seu mistério caso houvesse desejado voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador, e estivesse satisfeito por preencher o lugar que lhe fora designado no grande plano de Deus. Mas agora estas três últimas linhas é que eu quero focar. Mas o orgulho impediu-o de submeter-se. Persistentemente defendeu o seu próprio caminho, sustentando que não havia necessidade de arrependimento, e entregou-se por completo ao grande conflito contra o seu Criador. Que não seja este o nosso caminho, que o orgulho não nos possa afastar, estamos, portanto, todos juntos na presença do nosso Deus. Era só isto. Amém. Amém. Maravilha, Dona Belucha. Completou tudo aqui, graças a bom Deus. Amém. Então, aqui agora, para finalizar, o irmão Mário. E já está preparado, irmão? Sim. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Irmão Roberto. Pode falar. Irmão Roberto, ontem o senhor falou da humanidade de Cristo e hoje o senhor tocou de novo, né? Ontem não consegui fazer a pergunta e aproveitar que o senhor tocou hoje, queria perguntar: Jesus, ele perdeu a onipresença, ele continua sem ela ou não? Sim, ele escolheu isso. Amém. Como corpo glorificado que ele está, ele não pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares, mas o Espírito Santo faz isso por ele. Isso, amém. Porque eu falava isso, né, nos estudos bíblicos que dou, e eu tinha ouvido em uma pregação, não lembro se foi no YouTube, um pastor, alguém falando que Jesus, hoje, ele tinha voltado
a isso, a ter a onipresença, porque ele era Deus. Mas agradeço a Deus porque o Senhor está me ajudando nesse momento a compreender que sim. E vou continuar, então, a proclamar essa verdade, em nome de Jesus. Senhor Deus nos Amém. abençoe. Muito obrigado. Então, seu Mário, ele poderia, tá? Porque ele é Deus, sim. Só que ele preferiu manter os cravos nas mãos, até porque, manter os cravos não, manter as marcas, porque ele mostra essas marcas a Deus quando nós pedimos perdão. Então, tem um processo ali que Jesus escolheu ficar como um de nós, vai nos buscar essas marcas. Se ele volta a ser se ele perde essa humanidade, ele volta assim, os cravos, as coisas, as marcas saem, entendeu? Então ele preferiu manter tudo, e eu não sei como vai ser depois de voltar nos buscar, tá? Mas até o momento ele é um homem glorificado no céu, porque é isso que nós vemos em 1 Timóteo, quando diz que Jesus é Jesus Cristo, o homem, tá? O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, o homem, tá bem? Por que que é o homem? Porque ele sabe tudo que eu e você passa, porque ele viveu, ok? Então tem todo esse simbolismo. Ali poderia estar Jesus Cristo, Deus, mas não, tá o homem na Bíblia, porque ele está lá como homem, fazendo o papel de intercessor, como nosso grande sumo sacerdote. Amém. Obrigado, irmão. Amém, louvado seja Deus. Ô, irmã Marleide, só para responder a irmã Marleide, que ela falou ali, Certo? o que nós precisamos entender é que, quem sabe eu possa voltar aqui um outro momento para nós falarmos sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que infelizmente é um problema que nós estamos tendo com o antitrinitarianismo. Quando o Deus é formado por 3 pessoas distintas, ok? Então, Deus, vou tentar explicar rapidamente aqui para vocês. Vocês têm um pacote de bolacha. Dentro desse pacote de bolacha tem 14 bolachas, certo? Ou biscoito, para quem está acho que no Rio de Janeiro é biscoito, né? Mas temos 14 bolachas, certo? Ok, nós temos quantas unidades quando você vai pagar no caixa? 14 ou 1? Nós temos uma unidade, correto? Você paga as 14. Você paga uma unidade, mas come 14 bolachas. Não é isso que vocês fazem? Quando estou falando bolacha aqui para facilitar, eu não como mais bolacha, mas para vocês, eu comi muito. Quando era novo, eu amava uma bolacha recheada. Então nós comemos 14 bolachas, mas nós pagamos um pacote. Esse é o processo de Deus. Deus é um, com 3 seres distintos formando Deus, ok? Então, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Com isso, Pai, Filho e Espírito Santo são, porque eles são Deus. O ponto aqui que nós estamos falando é que Jesus preferiu continuar como humano, glorificado no céu, e ele perdeu a onipresença, ok? Então ele perdeu essa onipresença de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas porque ele escolheu, tá bom? Fique claro isso, não é porque ele tem que ser assim, não. Ele continua sendo Deus, o ponto é que ele preferiu ficar com os cravos, com as marcas nas mãos e nos pés para nos ajudar contra isso, ok? Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Tanto que nós lemos um texto da irmã White que diz que quando nós pedimos perdão, confessamos nossos pecados, ele, vendo isso através do Espírito Santo, tá ok? Ele mostra os cravos, as marcas para Deus e fala: eu o conheço, perdoe o pecado dele. Então é esse o processo que é feito no céu, ok? Então é só isso, irmã. Não estamos dizendo que Jesus não é Deus, tá bem? Jesus é Deus. Ele escolheu perder a sua onipresença, tá ok? Para nos ministrar através das marcas nas mãos todas as vezes que pedimos perdão a Deus. E depois, irmão Mário, acho que o irmão Mário me chamou no WhatsApp, se eu não me engano,
pedindo os slides, eu acho que é o irmão. Se for o irmão, depois eu te mando as referências mostrando que Jesus está como homem glorificado, tá bom? Apesar de 1 Timóteo 2,5 deixar isso claro, tem os textos do irmão White que nos comprova isso também. Amém. Minha mana Aurenice abriu o microfone. Foi sem querer ou quer falar? Acho que foi sem querer. Então, obrigada, irmão Mário. Obrigada, Roberto. Então, vamos proceder, né, à finalização deste dia, guardando no coração tudo aquilo que Deus nos ensinou, né? E vamos orar, vamos estudar, né? Vamos em busca, cada um individualmente também, para Deus nos dar respostas, né? E vamos juntos rumo à Canaã celestial. Neste momento, eu gostaria de um candidato a cidadão celestial para fazer a oração final. Quem gostaria, se calhar, o irmão Mário, né? Já ainda está com a mãozinha levantada aí. Já ficou em destaque. Gostaria de orar, irmão? Está com o microfone fechado. Então, quem puder, quem quiser, por favor. Então, abre o seu microfone ou... Irmão Mário. Eu posso orar. Amém, amém. Como é o seu nome? Porque está aqui iPhone de... Thelma. Débora? Thelma? Tá Isso. bem, Thelma, muito obrigada. Oi, Oremos, irmã. então. Só uma observação, desculpa, é porque para poder eu falar eu tinha ligado o celular, o aparelho, porque no computador eu não estou conseguindo o áudio. Mas tudo bem, eu oro numa próxima vez. A irmã já Não, prontificou. então faça uma oração compartilhada. Um começa, o outro termina. E Pronto. Tá bom. Então eu vou começar e ela termina, tá bom? tá bem. Amém. Bondoso Deus, Supremo Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem me tocado, tem nos tocado o nosso coração, buscando, Senhor Deus, nos preparar. Cremos e sabemos que o Senhor está voltando, que precisamos estar prontos, Senhor Deus. Por misericórdia, perdoa nossos pecados, Senhor. Nos batiza com Teu Espírito Santo, nos reveste com Teu poder e nos dá força para seguirmos esse caminho. Eu estava assistindo a mensagem, Senhor, e me bateu uma moleza muito grande. Não consegui ficar até o final para ouvir tudo. E acabei dormindo novamente. Eu estava sentado na mesa, porém, ouvindo, mas me bateu essa moleza e eu dormi. O Senhor me perdoe. E peço que todos nós aqui possamos orar uns pelos outros, para que o Senhor nos ajude a vencer essas batalhas que vêm sobre nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, para que a gente possa te honrar, Senhor, e glorificar o Teu nome. É em nome de Jesus que eu te peço, agradecido. Amém. Continuando, Deus, queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado oportunidades muito especiais de conhecer essa verdade tão maravilhosa, verdade que muitas pessoas precisam conhecer para esses últimos dias. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos despertado a cada dia, tem nos incomodado através do Teu Espírito Santo para nós te buscar, para nós ouvir a Tua palavra, para nós estudarmos e memorizar e colocar em prática no nosso viver diário. Te agradeço por essa oportunidade que cada um de nós estamos tendo a cada dia e te peço, Pai, que venha estar abençoando cada um, abençoando o nosso irmão Roberto, que tem trazido, Senhor, a Tua palavra, porque
temos, ó Deus, uma riqueza nas nossas casas e muitas vezes nós não estamos aproveitando essa riqueza espiritual, que é o conhecimento que o Senhor tem dado a cada um de nós, a oportunidade de estudar e conhecer para levar às pessoas que não conhecem. E eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo venha estar habitando, venha estar, ó Deus, sobre nós, para que nós possamos, assim, ser despertados e buscar cada dia mais esse conhecimento, para que nós possamos, assim, ó Deus, ser usados pelo teu Espírito Santo no momento oportuno. Nos dá um dia na tua presença e nos ajude a cada dia a buscar a santificação e ser justificado diante do Senhor, para que nós possamos assim, ó Pai, é desejo do nosso corações fazer parte dos 144 mil. Então, nos dê esse conhecimento e nos ajuda, Senhor Deus, nas batalhas do nosso dia a dia. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos louvar a Deus com um hino chamado Caminho Estreito, que nos mostra que o caminho é estreito, mas que há uma recompensa no final, que é estarmos com o nosso Deus, com o nosso Jesus. Amém. Preparados para a jornada, as bagagens sobre o chão, tudo que precisávamos estava em nossas mãos. A estrada se estreitava, as bagagens não podiam ir, e viajando a cavalos, muita coisa ficava ali, subindo pela estrada mais estreita ficava. Nos movíamos para frente e havia um precipício ao lado, tornava-se perigoso a viagem contínua, encurtava-se o caminho, mas queríamos chegar lá. Para não cairmos, à parede nos achegamos, as bagagens interferiam, para trás as deixamos, e por um tempo temerosos nós ficamos, nossos corpos tremiam, desistir jamais pensamos, subindo pela estrada mais estreita ficava, nos movíamos para frente e havia um precipício ao lado, tornava-se perigoso a viagem continuar, encurtava-se o caminho, mas queríamos chegar lá. Os cavalos para trás deixamos, temerosos continuamos, do céu desceram cordas e então nos equilibramos, pois ao longo do caminho o céu nos guardava, era tudo que havia para seguirmos a jornada, subindo pela estrada mais estreita ficava, nos movíamos para frente e havia um precipício ao lado, tornava-se perigoso a viagem continuar, encurtava-se o caminho, mas queríamos chegar lá. Ouvíamos os clamores
ficavam para trás, mas a escolha fora deles, dissemos, desistir jamais. A parede que era bela, com sangue manchada estava. Se outros conseguiram por ali passar, também nós poderemos, subindo pela estrada mais estreita ficava. Nos movíamos para frente e havia um precipício ao lado, tornava-se perigoso a viagem continuar. Encurtava-se o caminho, mas queríamos chegar lá. Perto estava do caminho findar, do outro lado avistamos um incomparável lugar. Com angústia perguntamos quem as cordas segurou. Certamente ninguém, mas o próprio Deus recompensa nos outorgou. Subindo pela estrada mais estreita ficava, nos movíamos para frente e havia um precipício ao lado, tornava-se perigoso a viagem continuar. Encurtava-se o caminho, mas queríamos chegar lá. Encurtava-se o caminho, mas queríamos chegar lá. Glória a Deus. Amém. Então, até amanhã, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, irmão Roberto. Muito Até obrigada. amanhã a todos. Bom Até dia. amanhã, pessoal. Até Um bom amanhã. dia. Deus abençoe. Até amanhã a todos os irmãos. Feliz semana. Até amanhã. Feliz semana.